a figueira que enganava os olhos. A figueira com folhas exuberantes parecia promissora. Aos olhos humanos havia a expectativa de encontrar figos, alimento, sustento. Mas tudo não passava de ilusão. Isso representa a vida de muitas pessoas que, por fora, demonstram prosperidade, alegria e até espiritualidade. Mas quando olhamos mais de perto, quando Deus sonda o coração, encontramos apenas vazio. Quantas vezes nos preocupamos em parecer algo diante dos outros, em sustentar uma imagem, mas esquecemos do essencial: produzir frutos que glorifiquem a Deus. As folhas são importantes, sim, a aparência tem o seu valor. Mas quando só existem folhas sem frutos, tudo se torna um engano. 2. O olhar de Jesus vai além da aparência. Enquanto o povo via apenas folhas, Jesus via a essência. Ele não foi enganado pela aparência. Assim também acontece hoje. Podemos enganar pessoas com palavras bonitas, com orações ensaiadas, com atitudes que soam espirituais, mas nunca enganamos a Deus. Ele nos conhece por dentro. Ele vê nossa raiz. Ele sabe se estamos produzindo fruto ou apenas gastando energia em manter uma aparência. Isso nos chama a uma reflexão profunda. O que Deus encontra em mim hoje? Frutos ou apenas folhas? 3. Frutos que Deus espera de nós. Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo nos mostra quais são os frutos que devem existir na vida de quem anda no Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos que identificam um verdadeiro discípulo de Cristo. Não adianta apenas ter uma vida religiosa cheia de atividades, se esses frutos não se manifestam em nossas atitudes. Você pode cantar no coral, mas se não tem amor, está apenas exibindo folhas. Você pode frequentar cultos e reuniões, mas se não há fidelidade no seu coração, são apenas folhas. Você pode até falar de Jesus para outros, mas se não pratica o domínio próprio, são apenas folhas. Frutos são mais importantes que folhas, porque revelam a vida de Deus em nós. 4. O perigo da esterilidade espiritual. A figueira que não deu frutos foi amaldiçoada. Isso nos mostra a seriedade da esterilidade espiritual. Viver sem frutos é viver uma vida sem propósito. Deus não nos criou para sermos apenas espectadores, mas para multiplicar, gerar vida, impactar outros. Quando não produzimos frutos, nos tornamos como aquela figueira, bonitos por fora, mas inúteis para o reino. Isso é um alerta. Não podemos viver uma fé superficial, que só busca status, mas precisamos mergulhar na verdadeira essência do Evangelho. 5. Um chamado à autenticidade. A figueira sem fruto nos desafia a abandonar a hipocrisia, a religiosidade vazia e a viver de forma autêntica diante de Deus. Ele não quer que apenas pareçamos espirituais, mas que sejamos cheios do Espírito Santo. A autenticidade significa viver o que pregamos, sentir o que oramos, praticar o que cremos. Significa ter uma fé que vai além do domingo, que se manifesta na segunda-feira, no trabalho, na escola, na família. Jesus nos chama para a autenticidade. Ele nos chama a produzir frutos que glorifiquem o Pai. O segredo da raiz: estar ligado em Cristo. Nenhuma árvore dá fruto sozinha. O segredo da frutificação não está no esforço humano, mas na conexão com a fonte da vida. Jesus deixou isso claro em João 15:5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso significa que se quisermos dar frutos que permaneçam, precisamos estar profundamente enraizados em Cristo. Não basta apenas conhecê-lo de ouvir falar. Precisamos cultivar intimidade com ele através da oração, da leitura da palavra e de uma vida de obediência. Uma árvore sem raiz forte até pode resistir por um tempo, mas, quando vier a tempestade, cairá. Assim também é nossa vida.
Sem profundidade espiritual, podemos até sustentar uma aparência por algum tempo, mas cedo ou tarde, a verdade aparece. 2. Produzindo. Fruto no lar. O primeiro lugar onde os frutos devem aparecer é dentro de casa. Muitas vezes é fácil sorrir na igreja, tratar bem os de fora, mas dentro de casa ser impaciente, explosivo e até injusto. Mas é no lar que os frutos do Espírito precisam ser visíveis. Amor. Amar sem condições, mesmo quando não somos correspondidos. Paz. Ser um pacificador nas discussões familiares. Paciência. Ter calma no trato com os filhos, cônjuge e parentes. Quando uma família vive os frutos do Espírito, ela se torna um testemunho poderoso para o mundo. Frutificando no trabalho e na escola. Outro campo fértil para darmos frutos é o ambiente de trabalho ou de estudos. É ali que passamos grande parte do nosso tempo, e é ali também que muitas vezes somos provados. Um cristão verdadeiro não dá fruto apenas no domingo, mas na segunda-feira, quando precisa ser honesto, quando precisa agir com excelência, quando precisa resistir à tentação de se corromper. Ser justo nos negócios é fruto. Tratar colegas com respeito é fruto. Não revidar ofensas, mas responder com mansidão é fruto. Talvez você nunca pregue um sermão no púlpito, mas sua vida pode ser o sermão que seus colegas mais precisam ouvir. 4. Fruto na igreja e na comunidade. A igreja é como um pomar. Cada um de nós deve contribuir com seus frutos para alimentar e edificar os outros. Frutificar na igreja significa servir com humildade, sem esperar reconhecimento, colocar os dons a serviço do corpo de Cristo, viver em unidade, sem divisões ou invejas. Na comunidade, os frutos se manifestam em boas obras, ajudar o necessitado, estender a mão ao pobre, visitar os enfermos, ser generoso. Como Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5,16. 5. O processo da poda. Toda árvore frutífera passa por podas. Isso pode parecer doloroso, mas é necessário para que dê ainda mais fruto. Na nossa vida, as podas são as correções de Deus, os momentos de disciplina, os desafios que Ele permite para nos fortalecer. Às vezes perguntamos, Senhor, por que estou passando por isso? Mas, na verdade, é a poda do agricultor celestial preparando-nos para uma colheita ainda maior. Não se assuste com a poda, porque ela é sinal de que você está no caminho da frutificação, frutificando no trabalho e na escola. Outro campo fértil para darmos frutos é o ambiente de trabalho ou de estudos. É ali que passamos grande parte do nosso tempo, e é ali também que muitas vezes somos provados. Um cristão verdadeiro não dá fruto apenas no domingo, mas na segunda-feira, quando precisa ser honesto, quando precisa agir com excelência, quando precisa resistir à tentação de se corromper. Ser justo nos negócios é fruto. Tratar colegas com respeito é fruto. Não revidar ofensas, mas responder com mansidão é fruto. Talvez você nunca pregue um sermão no púlpito, mas sua vida pode ser o sermão que seus colegas mais precisam ouvir. 4. Fruto na igreja e na comunidade. A igreja é como um pomar. Cada um de nós deve contribuir com seus frutos para alimentar e edificar os outros. Frutificar na igreja significa servir com humildade, sem esperar reconhecimento. Colocar os dons a serviço do corpo de Cristo. Viver em unidade, sem divisões ou invejas. Na comunidade, os frutos se manifestam em boas obras. Ajudar o necessitado, estender a mão ao pobre, visitar os enfermos, ser generoso. Como Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5,16. 5. O processo da poda. Toda árvore frutífera passa por podas. Isso pode parecer doloroso, mas é necessário para que dê ainda mais fruto.
Na nossa vida, as podas são as correções de Deus, os momentos de disciplina, os desafios que Ele permite para nos fortalecer. Às vezes perguntamos: Senhor, por que estou passando por isso? Mas, na verdade, é a poda do agricultor celestial, preparando-nos para uma colheita ainda maior. Não se assuste com a poda, porque ela é sinal de que você está no caminho da frutificação. Se essa palavra tocou o seu coração, eu te peço: curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Assim, juntos, seremos árvores frutíferas no reino de Deus.